Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Mecanismos da Mediunidade. 11º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 9. Cérebro e Energia. Geradores e motores. Na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores, capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente, no que respeita aos geradores, ou de ceder potência determinada, no que tange aos motores. Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os enrolamentos em tambor, que podem ser imbricados ou ondulados, com particularidades técnicas variadas. Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, lembremo-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. E para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, permitindo-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores em torno da atenção ou da desatenção, para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação de energia mental e expansão receptiva. Gerador shunt. Observemos um gerador shunt, em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Imaginando-se-lhe o interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, repararemos que aí se plasma pequena força eletromotriz em vista da formação de magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo. Se fechamos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo, que, por sua vez, determina a formação de uma força magnetomotriz, de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, dilatando o fluxo até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação, porquanto, acima dessa zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Frustração da corrente elétrica. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes. 1. Ausência de magnetismo residual em se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. 2. Ligações invertidas no circuito do campo, de vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura, de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adicione ao campo residual. 3. Resistência excessiva do circuito do campo, que poderá advir de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumulados na máquina. Gerador do cérebro. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias,
detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, podem oferecer imperfeita expressão. É aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge valor máximo, segundo a resistência integral do campo, diminuindo de intensidade na curva de saturação. Nas reentrâncias de semelhante cabine, de cuja intimidade a criatura expede as ordens e decisões com que traça o próprio destino, temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos, sem dificuldade, a existência do eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Corrente do pensamento. Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim à conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. A feição do gerador chante, se a mente jaz desatenciosa, como que mantendo o cérebro em circuito aberto, forma-se no mundo intracraniano reduzida força mentocriativa, que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Mas se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, a força mentocriativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade, que a seu turno provoca a formação de energia mental de sentido análogo àquele em que se exprime o magnetismo de resíduo, dilatando o fluxo até que a força aludida atinja o seu valor máximo, de acordo com a resistência do campo a que nos referimos. Surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno de elevação da voltagem no gerador elétrico, porquanto no cosmo fisiopsicossomático a corrente mentocriativa se alteia até o ponto de saturação, do qual se alonga com menor expressão de potencial no rumo dos objetivos a que se afeiçoe conforme a linha do desejo. Negação da corrente mental. Sempre que a corrente mental ou mentocriativa não possa expandir-se, tal negação se filia a causas diversas, das quais, como acontece na máquina Shunt, assinalamos as mais expressivas. 1. Ausência de magnetismo residual em se tratando de cérebros primitivos, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo no reino hominal, ou de pessoas por largo tempo entregues a profunda e reiterada ociosidade espiritual. Circuitos mentais invertidos em razão de monoideísmo vicioso,
na maioria das vezes agravado por influências obsessivas. Esse é o número 2. E o número 3, deficiência da aparelhagem orgânica por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias, oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo.